Gente que não está mais entre nós, eu diria que o senhor está tergiversando. Não, eu estou dizendo para você que o Wallace Ian não é centroavante. Voltaria com ele? Posso responder com a letra só? Responde. Muito bem. O Wallace Ian jogando por dentro, plata aberto, ou mesmo invertendo, mais Luiz Araújo, mais Jorginho, mais os alas do Flamengo não tem qualidade de finalização? Agora é Fla-Flu. Vamos ver o que a mídia repercutiu. Tá falando aí sobre esse clássico. Tem também a saída de Wesley para Roma, que já tá aí praticamente concretizada a saída de Wesley. Tem a chegada do novo camisa 8, Carrascal. Tem também aí uma possível proposta de time europeu em cima de Matheus Gonçalves. Fica comigo até o fim para você poder ficar informado com todas essas situações do Mengão. E por favor, deixa o hype aí no vídeo para ajudar o nosso canal. Tem uma correção de rotas, o que não significa que vai conseguir bater de frente com o Flamengo, porque o Flamengo também precisa voltar a jogar um pouquinho mais. O último jogo não foi lá aquelas coisas. Né? E aí a minha curiosidade que eu ia passar pro Rafa é a seguinte: não tem Bruno Henrique. E o Pedro? E como é que faz agora? Reintegra o Pedro? Como é que vai ser esse ataque do Flamengo, hein? A enquete né? Quem volta primeiro, Ganso ou Pedro, né? Cada clube com o seu problema para administrar internamente. Acho até que o do Fluminense é menos pior que o do Flamengo, porque nós não temos fatos novos, né? Desde a declaração do Pedro em nota oficial publicada na sua rede social, nós não temos fatos novos. Felipe Luiz foi perguntado sobre isso depois do jogo com o Santos e disse, olha, o que eu tinha que falar já falei, é isso e enfim, alguma coisa precisa acontecer. E insisto que quem vai escalar o Pedro vai ser o próprio Flamengo em campo. Se o Flamengo mantiver uma média de atuações e resultados de maneira convincente, esta média, em todas as competições, o Pedro vai ficar escanteado até sair. Se o Flamengo começar a oscilar, ele volta nos braços do povo ao melhor estilo mártir, sabe aquela coisa? Né? Carregado pela galera, porque vai ser a salvação, a pressão vai ser grande e o Pedro vai acabar voltando. É assim que funciona no futebol e não adianta ninguém no Flamengo dizer que isso não está sendo cogitado. Claro que está, evidente que está. Embora a gente não possa ter o direito, na verdade, de não concordar com isso, eu não concordo. Mas, em relação ao Fluminense, só de falar sobre o Bruno Henrique fora, ou William, meu único ponto sobre essa questão do lado do campo, dobra de lateral, ou trocar o Canóbio, é a questão da qualidade. Né? A gente falou do Soteldo já. Acho que o Fluminense não tem hoje, tirando o Alisson, evidentemente, nenhum jogador de lado que esteja rendendo o suficiente para você depositar confianças além do trivial, que é o drible, a jogada de velocidade. Então, assim, talvez acabe que uma dobra de lateral possa salvar neste sentido. E também acho que o Renato deve voltar a cogitar os três zagueiros. Sobre o Flamengo, o Bruno Henrique fora sugere o Cebolinha do lado esquerdo e o Plata como centroavante. Mas pode ser o contrário. Pode ser o Luiz Araújo no lado esquerdo, o Plata lá pelo lado direito e alguém jogando na função de centroavante, que eu não creio que seja o Juninho. Até porque é um jogador que, convenhamos, ainda não justificou sua vinda. Pode ser o Wallace Ian, um garoto que está pedindo espaço, tem entrado bem, há muita confiança do Felipe Luiz em cima no futebol desse garoto, pode ser uma saída. Agora, eu imagino que eu não tenho muito como sair dessa lógica, não. Deve ser uma tendência para o clássico domingo. De qualquer maneira, vai ser um ataque com mobilidade. Vai ser um ataque de movimentação. O Flamengo não tem o centroavante confiável para escalar. Então, vai ter que se virar colocando jogadores de velocidade, jogadores de futebol mais leve, de drible, um deles um pouco mais adaptado a jogar por dentro e ver o que acontece. A volta do Pedro não pode depender de uma necessidade do jogo específico. A questão de saída do Pedro foi uma questão comportamental. Ela foi tratada de uma maneira muito intensa na entrevista. Né? A gente até conversou aqui bastante. Talvez o Felipe pudesse ter usado um outro tom. Podia falar, olha, tá abaixo, não tá treinando como é necessário. Os jogadores, nós conversamos com ele, vamos esperar ele fazer isso para voltar. Teria dito a mesma coisa do outro jeito. Né? Incomodou o Pedro, mas eu entendo também que colocou as coisas em locais bem claros para todo mundo que trabalha num clube que, vale lembrar, teve vários problemas nos últimos anos de comportamento, não apenas de jogadores, mas tem auxiliar técnico agredindo jogador, o Pedro já teve problema com outros treinadores, o diretor de futebol antigo já arrumou briga não sei aonde. Então, o Flamengo está entrando nos eixos como instituição, tá? Passando a ser uma instituição que se impõe acima dos seus funcionários e trata os seus funcionários muito bem quando os recupera
Na parte física, quando paga seu salário em dia, quando paga altos salários, quando é um lugar onde qualquer jogador, ou quase qualquer jogador, quer jogar hoje. Né? O Flamengo é o time mais forte, o elenco mais forte do país. Então as coisas estão sendo colocadas nos seus devidos lugares. Se você pega e por uma necessidade de jogo traz o seu atleta, que o próprio técnico falou que faz a diferença na entrevista que fez a crítica ao jogador, você jogou tudo fora. Sim. Então não acho que o Pedro deva começar jogando, porque é uma questão que transcende isso, que tem a ver com o comportamento do dia a dia em toda a temporada. A necessidade é a mãe da invenção. Você sabe que quando você está apertado... Mas não pode ser da subserviência. Mas você acha que por necessidade o Felipe Luiz vai enfiar o Pedro lá? Não estou dizendo ser titular, eu já colocar no banco. Não, no banco acho que ele já vai. Porque, gente... No banco pode ser. O Flamengo pode ser uma arma para o segundo tempo. O Flamengo mas aí não usa. Eu tenho a segunda parte, eu vou esperar ele falar para completar. Pelo critério do Felipe Luiz, depende. Se estiver treinando bem. A gente não sabe se está treinando bem ontem, hoje, anteontem. E por que se o critério for o mesmo, se houver a manutenção do critério, não dá para garantir nada, não. E por que não jogar com o Wallace Ian, que quando entra em campo justifica? Mas o Wallace Ian não é centroavante, gente. O Wallace Ian se movimenta bastante, é um atacante. Movimentar é uma coisa, mas o Bruno Henrique não é centroavante. O pé para chacoalhar a rede é completamente diferente. Porque é o seguinte, o Wallace Ian, defende o Juninho, o Wallace Ian é jogador, é meia, é para jogar de... Ele é o antigo... Não é meia construtor. Ele é o ponta de lança. Tudo bem. Não é, o meia construção é Georgian. Perfeito. Georgian é o meia da construção. Ele não trabalha na construção civil, viu, gente? Ele constrói as jogadas dentro de campo, né? Porque vocês vão pensar que vai ter jogador pedreiro, jogador encanador. Não, ele faz a construção da jogada. Você diria que ele é um arquiteto do futebol arte? Não, esse é o Georgian. Então, o Georgian é um arquiteto do futebol arte. É, o debochado. O Wallace Ian é um baita ponta de lança. Essa é uma função que no Brasil ela é escassa. Meia e ponta de lança, são poucos no Brasil que fazem isso. Poucos. Eu diria, se eu fosse um antigo dirigente, que não está mais entre nós, eu diria que o senhor está tergiversando. Não, eu estou dizendo para você que o Wallace Ian não é centroavante. Né? Porque em algumas coisas acontecem no futebol que a gente fica meio assim, né? Fica pensativo. Né? Você acha que o Wallace Ian jogando por dentro, plata aberta, ou mesmo invertendo, mais Luiz Araújo, mais Jorginho, mais os alas do Flamengo não tem qualidade de finalização? Eu falo por mim. Como diria aquele nosso amigo. Afinal, o Flamengo é incomparável. O Flamengo tem um elenco incomparável. Mas sim. O elenco o quê? Incomparável! O elenco do Flamengo. Só para dizer o seguinte: aquele amigo nosso, repórter, se eu fosse, mas eu não sou, se eu fosse, eu pensaria muito nessa possibilidade. Eu não sei como é que está o Pedro. A gente sabe que ele já conversou com o elenco, já se acertou. Vamos supor que o Pedro fez tudo o que tinha que fazer daquela entrevista até agora. Tudo. Exemplo no treino, se dedicando, subiu de nível fisicamente. O GPS estava bom. Então, assim, bobo. O GPS dele... Você acha que esse tempo foi suficiente para ele começar jogando por causa da necessidade? Porque se não houvesse... Aí eu vou mudar o discurso. Se não houvesse o desfalque do Bruno Henrique, e se o Flamengo não tivesse perdido do Santos, tivesse vencido o jogo, eu talvez tivesse um raciocínio diferente sobre a possibilidade de começar o jogo com o Pedro. Agora, vai parecer que o Flamengo está precisando da qualidade do Pedro de maneira impreterível para ganhar jogos. E não é verdade. Ele só fica mais forte com o Pedro se o Pedro estiver bem. Gente, o Flamengo precisa do Pedro e o Pedro precisa do Flamengo. Um precisa do outro. Sim. Porque é difícil centroavante. Onde é que você tem centroavante que Mas o Flamengo é uma instituição, né, Pascoal? É isso. O Flamengo é um objeto inanimado, né? Por isso, o Pedro é um ser humano. Se alguém tem que mexer, é o Pedro, né? Por isso, Rafa, que eu acho que esse processo todo foi muito mal conduzido. Você acha que não deveria ter falado nada no ar? Não, eu acho que o Felipe deveria ter comunicado o diretor de futebol. E o diretor de futebol senta com o cara. Meu pai falava assim, fica vermelho 5 minutos, uma amarela a vida inteira. Eu concordo. Fala pra ele o que você quer falar. Você quer falar, você fala pra ele. Eu concordo com o senhor. Mas se foi, e se alguém no Flamengo, supostamente, porque no Flamengo as pessoas sabem quem vazou a notícia pro Mauro César, que mais uma vez foi muito bem ao divulgar a informação correta. Se lá no Flamengo, os jogadores e os dirigentes sabem que foi o diretor de futebol que vazou, como algumas pessoas especulam que foi, dá para ele chegar lá e dar essa entrevista? Se o presidente do Flamengo perdeu a confiança no diretor, tem que trocar. Claro que não. Se o presidente do Flamengo perdeu a confiança no dirigente, tem que trocar. Por que não perdeu a confiança? Se ele perdeu, troca.
Você acha que um erro de um profissional, e foi um grande erro, se foi o diretor de futebol que fez aquilo, não, teve um diretor que está fazendo um bom trabalho no geral... Eu não sei, o Rafa pode nos ajudar. Você tem que pensar no clube, você tem que pensar na clube, coisa pessoal. Teve um dirigente que disse que se tiver proposta pro Pedro, eles iam conversar, não foi isso? Foi ele. Não foi essa a colocação, Pedro? Que eu tô falando. Rafa, arremata daí que eu tenho que virar o assunto. Foi o que falou isso? Não foi o BAP, não. Foi uma pessoa. Mas é quase isso que o senhor propõe. Mas é quase isso que o senhor propõe. Não é isso. O Vitor Beni me disse assim... Última palavra sobre o assunto, Pedro, vai. Se ele cumpriu o senhor falou também, todas as determinações desse período, sim, você votaria com ele? Posso responder com a letra só? Responde. Muito bem. O senhor citou aí um amigo repórter, não foi? Ele. Eu sou um amigo repórter. Ele conheceu também. Chamar um amigo repórter aqui também. O Rafa também conheceu. Chamar um amigo repórter, porque se o assunto Pedro aqui comove demais, se o assunto Flamengo está comovendo aqui, o assunto São Paulo também está bem comovente, viu? E o Eduardo Afonso veio com informações que teve Independente, não, sem dúvida. Teve Independente, é o São Paulo... Vamos lá agora para as informações do Mengão. O Flamengo acabou de aceitar aí uma proposta da Roma por Wesley. O valor é de 25 milhões de euros, em torno aí de 162,5 milhões, fixo mais bônus por metas. No entanto, a diretoria rubro-negra só deve liberar o lateral direito quando fechar a contratação de um substituto. Wesley sempre quis assinar com a Roma. O Zenit foi descartado. Quem trouxe a informação aí foi Fabrício Romano. O Flamengo aí agora provavelmente vai estar na correria aí para fechar uma possível contratação agora de um substituto para o Wesley, tá? E tá difícil no mercado, tá? É uma lateral direito e esquerdo também. Tá muito escasso, tá? Você conseguir um lateral de qualidade, você conseguir um lateral bom, tá muito escasso. Fim de amistoso na Gávea, sub-20 do Flamengo vence o Bayer Leverkusen por 5-1. E te falar, hein? Eu assisti esse jogo aqui, quem assistiu viu o Matheus Gonçalves brincando com o Bayer Leverkusen. Literalmente brincando. Ele pegava na bola, ele fazia embaixadinha, tentava dar chapéu, ficava pedalando, dando elástico. Ele brincou, como se estivesse jogando com criança. Ele brincou. Merece muito uma oportunidade no profissional, né? Comparado aí aos outros jogadores que estão entrando e não estão correspondendo. A minutagem dele no profissional é muito baixa e ele merece bastante aí ter essa oportunidade. É um jogador muito habilidoso, né, que consegue manter a bola próximo ao pé, tem um domínio muito próximo do corpo também, um domínio de bola muito próximo ao corpo. E como eu já falei, foi o que faltou pro Flamengo contra o Santos, foi esse tipo de jogador, né? Então o Felipe Luiz aí precisa dar mais oportunidade para o jogador. E aí o GE trouxe a informação que Matheus Gonçalves está na mira do clube europeu, que é o Olympiacos, tá? Ok, de acordo com o GE, Matheus Gonçalves está sendo monitorado pelo Olympiacos da Grécia, por indicação do departamento de scout do clube. O Flamengo até o momento não recebeu contato oficial do time grego. E sinceramente, tá? Depois desse jogo que ele fez contra o Bayer Leverkusen, com certeza vai vir proposta de fora para ele, tá? Com certeza vai aumentar as propostas, porque foi um jogo... Ele mostrou muito recurso. Inclusive fez um gol até de cabeça, né? Ele é pequenininho, fez um gol de cabeça. Ele mostrou muito recurso, muita habilidade, né? Por mais que ele tenha um físico magrinho, pequeno, tava aguentando os trancos, né? O corpo a corpo com os jogadores do Bayer Leverkusen. Tava conseguindo segurar a bola. Então mostrou bastante recurso também. Teve o Vina também, cara. O Vina jogou ali uns minutinhos para pegar ritmo. Jogou, se não me engano, 30 minutos. Então, jogador que vai ser difícil aí o Flamengo no final do ano decidir quem é que sai e quem é que fica. Tá com 3 laterais, né? 3 laterais esquerdo. O Vina muito calmo, muito tranquilo, fazendo bem a leitura do jogo, né? Acompanhando bem ali o atacante do Bayer Leverkusen, fazendo as coberturas, muito ciente do que estava fazendo e tem muita qualidade com a bola no pé, se apresenta bem lá na frente também, tem recurso, né? Tem essa capacidade também, então promete bastante essa volta do Vini aí, vai ajudar bastante o Flamengo. Aí, segundo o GE, Jorge Carrascal deve desembarcar no Rio aí de Janeiro neste fim de semana para acertar com o Flamengo, né?
Ao se apresentar, Carrascal passará por exames médicos antes de assinar o contrato válido até 2029, e o rubro-negro vai pagar em torno de 12 milhões de euros para o jogador, cerca de 77,1 milhões. Vai pagar ao clube russo aí pela contratação definitiva do jogador. E aí tá só esperando aí para anunciar a contratação, a troca de documentos, né? Que os advogados aí já estão nesses trâmites, né, para concluir aí essa nova contratação do Flamengo. É isso aí, te vejo no próximo vídeo. Lembra de deixar o hype para ajudar o canal e até o próximo vídeo.